em mim, em você, através de nós, mas para que nós possamos também mover outras coisas. Amém? Aleluia! Nós não viemos aqui só porque a gente não tinha nada para fazer, nós estamos aqui com um propósito. Amém? Mover os céus e mover a terra também aqui com as nossas orações. Eu queria que nós já fôssemos para a palavra. Nós vamos ter 2 momentos de palavra. Vou ser um pouco breve na palavra. Depois a Natália vai vir com outra parte também da palavra. E depois nós vamos ter momentos de orações aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 4. E é uma palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu quero falar sobre o espírito da fé. Aleluia! Diga, a fé tem um espírito. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler especificamente o versículo de número 13. Eu vou ler primeiramente na Almeida Revista Atualizada, mas na versão que você tiver aí, você me acompanha. Sabe, amados, nós estamos nesse dia mesmo, nessa pegada de fé, falando sobre fé, até mesmo porque o justo viverá pela fé. Nós somos justificados em Cristo Jesus e a nossa maneira de viver, o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida é pela fé. Amém? Agora precisamos entender que fé é essa que o justo viverá. Ou seja, sem ela, ele não viverá. Nós também sabemos, amados, com base lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, um versículo que eu acredito que você, cristão, conhece muito bem, onde a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Não tem como agradar a Deus se não for por fé. Nós podemos vir a esse culto, nós podemos estar aqui ouvindo uma palavra, podemos presenciar a manifestação do Espírito Santo, mas se nós não estivermos em fé em Deus, nós não vamos agradar a Ele. Mas eu creio plenamente, amados, que aí onde você está, da maneira como você está, se você já abriu o teu coração para crer naquilo que vai ser falado aqui, naquilo que vai ser ministrado, você vai começar a agradar aquele que é dono da palavra. Amém? A palavra é de Deus. Fala comigo, a palavra é de Deus. Nós não vamos falar nada de nós mesmos. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, todo mundo chegou lá? Diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Fala comigo, o mesmo espírito. Veja que não é um espírito para um espírito para outro. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei e por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Então aqui fica bem claro para mim e para você nessa noite que o espírito da fé é o espírito da fé com base naquilo que está escrito. Porque o apóstolo Paulo escrevendo aqui, dizendo aqui, porém temos o mesmo espírito da fé. Como está escrito. Fala comigo, como está escrito. É como está escrito. Nós precisamos crer naquilo que está escrito. Não é crer em algo só porque alguém disse, só porque alguém falou, mas é porque está escrito e da forma como está escrito. Jesus falando com os fariseus, ele diz, olha, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Diga as Escrituras e o poder de Deus. Eu acredito, amados, que eu posso nessa noite mencionar isso aqui também como a palavra e o Espírito. Ou seja, o Espírito se move com base na palavra. O Espírito não vai se mover aleatoriamente. O Espírito não vai se mover só porque eu quero, só porque você quer. Mas por conta daquilo que está escrito. O Espírito Santo de Deus, ele está pairando sobre esse lugar para se mover com base naquilo que for falado, com base no que está escrito. Oh, aleluia! A palavra vai dizer, amados, lá em Gênesis capítulo 1, que no princípio a terra era sem forma e vazia, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito, fala comigo, o Espírito, pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Sabe, amados, o Espírito está pronto? Diga, o Espírito está pronto. Aleluia, você crê mesmo que o Espírito está pronto nessa noite para se mover, com base naquilo que nós vamos falar, com base naquilo que está escrito, saindo da minha boca, saindo da sua boca,
proclamado, pronunciado com fé, porque a palavra vai dizer também que é pela fé, né, e não duvidando no coração, ou seja, é uma fé genuína, amém? Não é um assentimento mental, não é apenas porque você está repetindo o que alguém falou, mas você olhou para a palavra, seus olhos passaram pela palavra e você creu naquilo que estava escrito. Amém? E aí o apóstolo Paulo aqui, claro, ele faz uma citação do Antigo Testamento, lá no Salmo 116, você não precisa abrir, 116, versículo 10, fala essa expressão, Paulo diz, porém, tendo o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso eu falei. Nós também cremos e por isso também falamos. Eu acredito que o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala nós, ele estava falando ele e outros ministros da palavra, outros ministros do evangelho que estavam sendo confrontados nesse contexto aí, muitos incrédulos, duvidando daquilo que estava sendo ministrado, né, duvidando do apostolado do apóstolo Paulo, mas ele estava aqui dizendo, ei, eu estou falando naquilo, baseado naquilo que está escrito. E aqui eu quero voltar só um pouquinho para que a gente possa embasar isso aqui. Volta para o versículo de número 5. Aleluia. Versículo de número 5. Eu vou ler na NVT agora. O apóstolo Paulo diz assim, ó: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Versículo 6, ele diz, pois Deus que disse, diga Deus que disse, haja luz na escuridão. E quem brilhou em nosso coração? Para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aí, mais uma vez, na versão NVT, no capítulo 13, ele diz, continuamos a pregar, porque temos o mesmo espírito da fé mencionada nas Escrituras. Criei em Deus, por isso falei. Veja, amados, que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, né, lá no versículo 4, ele diz, não andamos por aí falando coisa alguma de nós mesmos. Amém? Ah, esse povo que diz que é da família da fé, esse povo que diz que é da palavra da fé, tem um negócio que diz que tem que falar com um monte, tem um negócio que diz que tem que falar a fé, tem que falar e não ficar calado. Ei, nós estamos falando porque está escrito. Paulo diz, não estamos pregando nada inventado por nós. Nós temos o mesmo espírito da fé que esse povo já creu, e por isso criei, eu falei. Nós também cremos e por isso também falamos. Então, amados, veja que o espírito da fé, ele está baseado em crer e falar. Amém? Crer e falar. Paulo diz, eu criei, mas ele podia dizer, eu criei e fiquei calado, né? Não, eu criei e eu falei. Ele está querendo aqui deixar bem claro para a igreja de Corinto que ele só falou porque ele creu. Ele só falou, ele disse, olha, eu não estou inventando coisa nenhuma, eu só falei aquilo que nós falamos porque nós cremos no que está escrito. Quantos aqui têm crido no que está escrito? Aqueles que creem, amados, se tem o mesmo espírito da fé, vai fazer alguma coisa. E a primeira coisa, eu falei que algumas coisas iam começar a se mover aqui, amados. E uma das coisas que o Espírito da fé faz é começar a mover a nossa boca. Amém? Sabe, nós falamos da fé de mover montanhas, da fé de mover coisas, mas antes da fé mover a montanha, ela tem que mover a minha e a tua boca. Amém? Quem crê no que está escrito não pode ficar parado. Se tem o mesmo Espírito da fé, mais cedo ou mais tarde vai começar a falar. E aqui o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, né? O espírito da fé não fala qualquer coisa. Digo, o espírito da fé não fala qualquer coisa. Amém? Sabe, eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos capítulo 11. Vamos lá rapidamente, só para a gente incrementar mais esse... Marcos capítulo 11. Aleluia. Deus é bom.
Você já sabe qual é o versículo que eu vou citar? Marcos capítulo 11, versículo de número 23. Aleluia. Na verdade, nós vamos ler o 22 também. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Fala comigo, fé em Deus. Quantos aqui creem em Deus? Esses dias eu fiz essa pergunta para alguém, essa pessoa se ofendeu comigo. Que pergunta besta que você fez? Eu disse, não. A minha fé naquilo que você crê é com base naquilo que você fala. Enquanto você não fala, eu não sei se você crê ou não, né? Então, mas veja que crer em Deus, amados, é uma coisa, já é o bastante. Mas aqui, tende fé em Deus, creia naquilo que Deus está falando. Não adianta você dizer que crê em Deus, mas não crê no que Ele fala. Não adianta abrirmos a nossa boca e dizer, rapaz, eu creio em Deus. Mas quando é Deus falando, agora você diz, mas espera aí não. Aí foge de toda lógica, aí foge de tudo que eu já conheço, de tudo que eu já sei. Amados, você precisa crer em Deus e crer naquilo que Ele fala. Amém? É com base nisso aqui que o apóstolo Paulo diz, crie como está escrito, e por isso eu falei. Aí o versículo 23, olha o que Jesus vai dizer. Quem estava falando aqui era Jesus. Crede em Deus, tenha fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse, aquilo que você disser, assim será feito. Quantas vezes aí vem a expressão falar? Dizer, 3 vezes. Aqui eu já posso pegar aqui um gancho maravilhoso. Você precisa crer uma vez e falar 3. Você crê uma vez e fala 3, né? Porque ele disse, qualquer um que disser a este monte, ergue e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse. Agora, amados, como eu falei, o Espírito da fé não fala qualquer coisa. Veja que Jesus falando aqui em Marcos 11, 23, que o que fala pode ser qualquer um. Diga, eu estou habilitado. O que fala pode ser qualquer um, mas o que fala não pode ser qualquer coisa. Quem fala pode ser qualquer um. Você está comigo? Eu, você, qualquer pessoa que crê pode falar. Agora, o que vai falar precisa saber o que você vai falar. Porque não é o que vem na minha cabeça, não é o que vovó me ensinou, não é o que titio me ensinou, mas o que Deus disse na sua palavra. Amém? Você está comigo? Esse é o Espírito da fé. Veja que ele disse, qualquer um que disser, se alguém disser, esse alguém, você pode colocar o seu nome aí, você pode personalizar, se eu disser, diga se eu disser, e não duvidar em meu coração, mas crer que se fará aquilo que eu disse, aquilo que eu disser, assim será. Amém? E é nisso daqui, amados, que nós precisamos crer, porque ele disse que o monte vai ter que se mover. Amém? Aleluia! Então esse é o espírito da fé. Crer com o coração e falar com a boca. Crer com o coração e falar com a boca. E sustentar. Como? Não duvidando, não deixando dúvida chegar ao seu coração. Eu estava meditando um pouco, amados, sobre isso daqui. E coisas poderosas vieram ao meu coração. E se eu puder aqui hoje compartilhar com você, com certeza eu vou compartilhar. Mas se você crê no que está escrito, eu creio que alguns impossíveis, eles vão ter fim aqui hoje. Alguns impossíveis, eles vão ter fim aqui hoje. Porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. A palavra diz, nada é impossível para Deus. E aí está tudo bem, nós gostamos muito de falar, nada é impossível para Deus. Quantos sabe que nada é impossível para Deus? Mas Jesus diz, mas tudo é possível ao que crê. Ou seja, o impossível ele pode se tornar possível para mim e para você, com base na nossa fé. Amém? Então, quem fala pode ser qualquer um, mas o que se falar não pode ser qualquer coisa. Abre tua Bíblia comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8.
Versículo de número 26. Nós vamos ver aqui uma outra passagem, onde o Senhor Jesus, Ele nos deixa uma instrução poderosa, maravilhosa, para que eu e você venhamos atentar nessa noite para a palavra de Deus. Nós vimos lá em 2 Coríntios que Paulo diz que fala naquilo que está escrito. Olha o que Jesus diz aqui. João capítulo 8, versículo 26. Ele diz: tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Jesus estava dizendo: olha, eu tenho muito o que falar para vocês, eu tenho muito o que julgar a respeito de vocês, mas eu não vou fazer isso. Aí ele vai dizer por que ele não vai fazer isso. Ele diz, seguindo o texto, ele diz o seguinte: mas não farei, digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou. Ou seja, ele está dizendo: eu só vou falar aquilo que eu ouvi o meu Pai falar, eu não vou falar outras coisas. O poder está em falar aquilo que Deus já disse. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, eu tenho muito o que falar para vocês, eu tenho muito o que julgar, mas o poder aqui está em falar aquilo que Deus me mandar falar. Ele diz: e ele é inteiramente verdadeiro. Aleluia. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Eu só vou falar o que Deus me mandou falar, e ele é inteiramente verdadeiro, ou seja, o que ele manda falar é verdade. Aleluia. É verdade. É verdade. É algo verdadeiro. No 27, ele diz: ainda assim, não entenderam que ele lhes falava, falava a respeito do Pai. Versículo 28. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo, falo apenas o que meu Pai me ensinou. Oh, aleluia! A segurança, amados, no que Jesus falava, estava naquilo que Deus tinha falado. Como foi que Jesus venceu no deserto? Calado? Não. Como foi que Jesus venceu as tentações? Falando o que já estava escrito. O diabo lançou propostas, lançou tentações, mas Jesus rebateu, não fazendo força, não fazendo nenhuma outra coisa a não ser dizendo: está escrito. Manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! A nossa fé, amados, tem que ser baseado naquilo que Deus fala. Amém? Naquilo que Deus falou. Abra aí agora em João capítulo 12. João capítulo 12, no versículo de número 49. Vou continuar lendo na NVT. Em João 12, 49, Jesus vai falar de novo: não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. Aleluia. Ele diz: eu não falo com a minha própria autoridade. A autoridade está no que o Pai disse. Ele diz: o Pai que me enviou, me ordenou o que dizer. Versículo número 50. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo, por isso falo tudo que o Pai me mandou dizer. Quantos aqui são filhos? E quantos aqui estão dispostos? Quantos aqui estão crendo no que o teu Pai diz para você falar e você falar exatamente o que ele te manda falar? Ou seja, você proclamar, porque a Bíblia diz que o espírito da fé crê e fala. Crê e fala. Crê em quê? Crê no que Deus falou e vai falar o que Deus falou. Você não vai falar o que a circunstância está dizendo. Você não vai falar o que o monte está apresentando para você. Mas você crê no que o Pai disse e você vai falar o que o Pai falou. Aleluia. Esse é o espírito da fé.
Sabe, amados, viver pela fé, agarrar, como tem uma outra versão que diz agarrando o espírito da fé. O quanto você tem dado crédito à palavra? Quando a palavra é ministrada, enquanto a palavra é falada, quanto você tem dado de crédito a essa palavra? Porque, amados, com base na fé que você dá na palavra de Deus, você não vai sair daqui calado. Você não vai ficar calado diante de circunstâncias. Você não vai ficar calado diante de algumas coisas, né? Nós sempre falamos, eu e minha esposa, a gente costuma sempre estar nesse cuidado e fica observando algumas coisas, às vezes coisas simples, mas você percebe que aquela pessoa, diante daquela dificuldade, diante daquela circunstância, muitas vezes ele ainda não está falando. E aqui tem uma mensagem. Quando você ainda não está falando, é provável que você ainda não está crendo. Ou você está crendo de uma outra forma, não da forma como está escrito. Paulo disse, como está escrito, eu criei. E foi por isso que eu falei. Aleluia. Ah, porque vocês falam que são sarados e curados. Ei, amados, essa é uma verdade inegociável. Mas, pastor, a dor está aí. Ah, tem um sintoma, mas o sintoma não está acima da palavra de Deus. Diga, o sintoma não está acima da palavra de Deus. Pelo menos, eu sei que estou diante de duas pessoas aqui da área da saúde hoje. Sabe, amados, um diagnóstico médico não vai anular o poder da verdade. É uma verdade, mas uma verdade que ela pode ser mudada. Amém? Quantos aqui creem na cura divina? Aleluia. Ele é real. Aleluia. O Senhor fez uma cirurgia na minha mão antes de ontem, sem nenhuma gota de sangue. Algumas pessoas sabem aqui que eu tinha um cisto sinovial aqui. Ele não está mais aqui, ó. Ele não está mais aqui. Eu dormi com ele e acordei impressionado com isso. Que estava lá e de repente no movimento que eu fiz, né? Aí eu senti uma dorzinha aqui. Eu disse, forcei o braço de novo. Mas quando foi no outro dia que eu procurei, ele não estava mais lá. Para você pode ser qualquer outra coisa. Para mim foi a palavra do Senhor que já tinha sido declarada sobre ele. A palavra tem poder, amados. A palavra tem poder. E quando nós falamos, porque a palavra diz que nós somos sarados. Qual é a diferença, pastor, de ser sarado e ser doente? Muito. Porque, amados, se a dor, né, se os sintomas que estão ali, traz à sua memória que você é um doente, você vai estar, né, buscando a cura. Mas se você agora, em Cristo Jesus, já recebeu a cura divina e você se posiciona como alguém que é curado, o que você vai fazer? Você é um curado e você resiste à enfermidade. É totalmente diferente. Ah, pastor, eu pensei que era a mesma coisa. Não. A minha posição em Cristo Jesus, porque em Isaías 53 diz que verdadeiramente ele levou sobre si, não algumas, mas todas as enfermidades. Agora, como é que eu vou me manifestar? Como é que eu vou pegar o espírito da fé? Quando eu creio que isso que está escrito é uma verdade. Aí eu criei e por isso eu falei. Eu sou sarado e curado, independente de estar sentindo alguma coisa ou não. Muitos já experimentaram disso, amados. Há um relato lá em Marcos capítulo 5 de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. Há 12 anos que aquela mulher padecia. A Bíblia diz, amados, que ela já tinha gasto, né, valores enormes com todos os médicos. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Um dia ela ouviu falar e ela começou a falar consigo mesma. Falar consigo mesmo, crendo e falando. Ela disse, se eu tão somente tocar as vestes, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas vestes, eu serei curada. A condição daquela mulher é diferente da nossa hoje. Quantos estão em Cristo Jesus? Quem está em Cristo Jesus já recebeu o pacote completo. Aleluia! Cura já veio como um direito meu e seu na hora que você entregou a sua vida para Jesus. E agora, por direito, você pode reivindicar aquilo que é de direito seu, que Jesus conquistou na cruz.
Aquela mulher, Jesus não tinha ido para a cruz ainda, mas ela creu no poder curador que estava em Jesus. E a Bíblia diz, amados, que quando ela tocou de Jesus, saiu poder. Jesus estava no meio de uma multidão e ele pergunta, ei, para quem me tocou aqui? E os discípulos dizem, espera aí, Jesus, a gente está aqui, todo mundo se impressando aqui, todo mundo tocando no Senhor, e o Senhor vem perguntar, quem me tocou? Ele diz, ei, houve um toque diferente, porque de mim saiu poder. Ei, pela fé e pela confissão, amados, nós podemos extrair, nós podemos trazer para nós o poder de Deus. Aleluia! E mais uma vez aquela mulher precisou de fé para agora confessar que tinha sido ela que tinha tocado, porque ela não podia tocar em ninguém. Ela era considerada impura com base na lei. Ei, a fé quebra protocolos, a fé rompe barreiras, a fé vai, amados, haver uma manifestação daquilo que você está crendo. Aquela mulher, amados, antes dela vencer toda a enfermidade, ela venceu uma multidão, porque ela teve que sair de casa, ela teve que enfrentar a multidão, ela teve que correr um risco ali, mas quando ela disse, fui eu, Jesus disse o quê? Foi o meu poder que te curou? Não, a tua fé. Ela não precisou dizer tudo, mas ela disse, eu dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar, eu serei curado. E Jesus disse, mulher, foi a tua fé. Na verdade, essa mulher anônima, né, ela recebeu um nome ali. Ela não era mais a mulher do fluxo de sangue. Jesus disse, filha, a tua fé te curou. Amém? Glória a Deus. E aqui Jesus, ele diz, olha, eu não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou, me ordenou o que dizer, e eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o meu Pai me mandou dizer. A importância, amados, que é andarmos e vivermos em fé. Sabe, lá em Marcos 11, 23, diz que fala a montanha. Sabe, amados, pela fé, você vai começar a perceber o que está além da montanha. Pela fé, nós vamos começar a perceber o que está além da montanha. Agora, algumas coisas, trazendo aqui já para o encerramento, eu quero liberar para você uma das verdades valiosas, né, entre muitas, de viver, andar pela fé. Uma delas, inclusive eu extraí isso aqui de um livro de Marx Henks, que é O Espírito da Fé. Já fica aqui uma dica de leitura muito boa, maravilhosa. E ele diz nesse livro mesmo, com base em Marcos 11 e 23, ele diz assim, nunca corra para os seus gigantes com a sua boca fechada. Nunca vá de encontro ao seu gigante, ou ao monte, ou à circunstância de boca fechada. Mas eu aproveito para dizer, isso não está no livro, agora eu acrescento, também tendo cuidado com o que fala. Nós falamos muito, né, e todo mundo conhece a história, inclusive o departamento infantil conta muito a historinha, né, de que Davi derrubou o gigante com uma pedra. O Davi não derrubou o gigante com uma pedra. O Davi, ele derrubou aquele gigante. Ele venceu o gigante com a palavra do Senhor. Ele disse, eu vou contra você, é com a palavra do Senhor. É o poder estar na palavra. Davi derrotou aquele gigante, amados, antes mesmo dele lançar aquela pedra. Aquela pedra ali foi o efeito para complementar o que a palavra já tinha dito. Aleluia. Pode ler, eu não vou abrir para você não, mas depois você pode pegar a sua Bíblia e ler sobre a história de Davi confrontando o gigante. O gigante primeiro confronta Davi, menosprezando ele, menosprezando a estatura, menosprezando o instrumento que ele estava na mão. Ele diz, por acaso eu sou um cachorro, você vem para mim com um pedaço de pau. Geralmente, né, as pessoas por aí costumavam bater cachorro com pau. E aquele pau, amados, representava uma autoridade, um cajado na mão de Davi. Mas não só aquilo não era o suficiente. Se Davi, só por ter um título, só por estar numa condição ali, e ele não falasse, ele disse, ei, eu não vou contra você com um pedaço de pau, não. Eu vou contra você é com a palavra do Senhor. Aleluia. Diga, o poder está na palavra. Mas como? Na palavra, na Bíblia, né? Aqui na minha mão, a Bíblia. Não. O poder está na palavra saindo pela nossa boca.
Amém? Saindo do nosso coração. Porque lá em Marcos 11, 23 diz, crendo e não duvidando no seu coração. Crendo e não duvidando, falando e não duvidando. Todas as vezes que Deus quer mudar a vida de alguém, o primeiro lugar que Ele vai tocar é na nossa boca. Todas as vezes que Deus quiser mudar a vida de alguém, vai precisar mudar a sua boca. Quantos creem aqui na salvação? O que é que você pode fazer para ser salvo? Naturalmente falando, nada. A salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. É um presente. A salvação se dá pela graça mediante a fé. Romanos capítulo 10 diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amados, alcançar o céu, a eternidade está a passo de um coração crendo e uma boca confessando. Ei, amados, eu creio plenamente. E tem muita gente que está se enganando com base no que alguém disse, não no que está escrito. Por que que nós fazemos um apelo? Por que que nós dizemos, ei, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador, vem aqui à frente, faça uma confissão, entregue a sua vida para Ele, confesse publicamente, porque é assim que está escrito, diga, é assim que está escrito. Ah, mas eu tenho Jesus no meu coração desde que eu nasci. Ah, mas eu sempre estive na igreja. Ah, mas eu nasci num lar cristão. Amados, não é dessa forma que se alcança salvação. Salvação está diante de uma condição do espírito da fé. Eu criei e por isso eu falei. Eu ouvi a mensagem, eu ouvi várias vezes a mensagem, a pregação a respeito de Cristo, até que um dia a fé foi o suficiente para eu abrir a minha boca e eu dizer, Senhor, eu entrego a minha vida para você e te recebo como meu Salvador. E daí em diante, o cão que se esperneie, porque agora ele disse que todo aquele que fizer isso, ele dá o direito de você tornar filho de Deus, o céu se abre, o seu nome está escrito no livro da vida, e ele diz que ninguém mais pode tirar você de lá, a não ser que você também, com a sua própria boca, com a sua incredulidade, negue a ele. Ao contrário, cabra velho, tu está seguro. Você agora está seguro por aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O espírito da fé tem 2 ingredientes poderosos. Paulo deixa aqui a deixa para nós. É crer e falar. Fala comigo, crer e falar. Se você de repente vem aqui, amados, também só fala. Só para, tipo assim, eu vou fazer aqui para esse povo me deixar em paz. Toda vez que eu vou para o culto, o povo fica pedindo para eu confessar Jesus, eu vou lá. Mas se não crer no coração, não passa de uma repetição. Mas quando você diz, rapaz, eu creio. Eu creio. Sem Jesus, eu estou perdido. Eu preciso dele. Foi assim, amados. Eu estava dentro de um ônibus, ouvindo, até que de repente, o coração encheu. O coração encheu e começou a subir. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ei, irmão, se ainda não está cheio o suficiente para falar, tem uma deixa. Romanos capítulo 10, capítulo 1, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir, e ouvir da pregação a respeito de Cristo. Diga, a fé vem por ouvir a pregação. E o que é ouvir? Não é apenas escutar, é você dar crédito no que está escrito. Foi assim, amados, que eu fui salvo. Foi assim que eu fui salvo, crendo e confessando. Ah, pastor, eu confesso só naquele dia e acabou. Não, a partir daí em diante, irmão, você não tem mais problema de confessar que você é salvo. Alguém vai dizer, como assim você é salvo? Se você não souber responder tudo, você diz, eu criei e por isso eu falei. E aí, quem é que se garante por você? É o próprio dono da palavra, porque você creu no que estava escrito. Aí, amado, você não está entendendo ainda não o que é o poder de você crer no que está escrito e você falar isso. Aleluia! Então, fé é um ato. A definição mais simples de fé é agir acreditando que a Bíblia é
a verdade. Amém? E como eu falei, todas as vezes que Deus quer mudar a vida de alguém, primeiro ele toca na boca. Para a salvação. O início da salvação se dá por crer no coração e confessar a boca. Enquanto estiver crendo, mas não confessou, ainda não funcionou. Amém? Que fique bem claro para você. Eu estou falando isso com base na palavra. Você pode abrir a sua Bíblia depois, lá em Romanos capítulo 10, versículo de número 9, e você vai ver claramente, 9 e 10, vai dizer claramente que com o coração se crê para a justiça, e com a boca é que você faz confissão para a salvação. Amém? A gente entendeu naquilo que está escrito que é assim que se faz. Transforme derrotas em vitórias e seus sonhos em realidade através de suas atitudes de fé. E se você está pronto para viver isso, se levante hoje com ousadia para falar naquilo que você está crendo. Amém? O espírito da fé, amado, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Amém? Claro que algumas pessoas vão começar por uma área, outros por outra, mas eu creio que a inicial deve ser pela da salvação. E depois afetando as demais. E com base ainda nesse livro de Marx Hentz, ele fala algo que é muito poderoso. Ele diz que a última de todas as liberdades humanas é a capacidade de escolher sua própria atitude, independentemente da circunstância. Quantos relatos, quantos testemunhos de pessoas desenganadas pela medicina natural. Mas ele teve uma atitude de fé. E por conta dessa atitude, porque fé começa com uma atitude, crer é uma atitude. Mudar o curso da vida. Nós falamos muito do testemunho de Kenneth Hagin, que ele estava desenganado. Os médicos desenganaram ele, a medicina desenganou. O problema que ele tinha para a medicina não tinha solução, ele iria morrer. Mas de repente ele teve uma atitude de fé e agora ele mudou toda a realidade, indo de contra a tudo. Pode, amados, alguém ser o último momento, o último segundo da vida dele, mas por conta de uma atitude que ele pode tomar, a liberdade que ele tem de decidir, porque isso aí ninguém pode interferir, a não ser eu e você. Assim como pessoas que podem ter um futuro brilhante pela frente ainda, mas ele pode tomar uma atitude de desistir de viver. Então, a atitude, isso aqui para mim foi muito forte. A última de todas as liberdades humanas é a capacidade de escolher sua própria atitude, independente da circunstância. O camarada está lá, no leito do hospital, os médicos não tem mais o que fazer, pode ir embora, leve, faça o que quiser, mas não temos mais o que fazer. Aí o camarada diz, eu decido crer no que está escrito. Uma atitude. Antes de mover montanha, amados, nós precisamos mover a nossa boca. A atitude está no crer e a ação está no falar. Diga, a atitude está no crer e a ação está no falar. A atitude e a ação são os elementos principais do espírito da fé. Amém? Vai preparando, amados, vai enchendo teu coração aí. Vou passar a mensagem para a Natália. Ela vai compartilhar algo da parte de Deus também para conosco nessa noite. E deixa eu te dizer, a palavra de Deus, ela abre nossos ouvidos para o plano e provisão sobrenatural de Deus. A palavra de Deus abre nossos ouvidos para o plano e provisão sobrenatural de Deus. Amém? É a palavra de Deus que faz isso. É a palavra de Deus que acaba abrindo os nossos ouvidos para o plano, e a provisão do sobrenatural de Deus. Seja edificado na prática dessa palavra. A Natália pode vir, não vou quebrar nada aqui, já pode dar continuidade. E